Opa, e aí, como é que vocês estão? Pessoal, bora aprender a fazer hoje uma rosquinha super fácil, rápida de fazer, que fica uma delícia. Só mostrar aqui pra vocês, dar um close aqui na rosquinha. Olha só, super macia, bem fofinha. Gente, fica uma delícia, vale muito a pena fazer. Então, faça aí na casa de vocês, já aproveita, já assiste bem esse vídeo, que eu vou explicar detalhe por detalhe como que faz. E é isso aí, aproveitando, já curte esse vídeo, porque me ajuda muito a sua curtida. Então, vem me acompanhar fazendo essa rosca. Pessoal, eu já estou aqui na mesa com os meus ingredientes. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição desse vídeo, viu? E vou colocar também aqui no vídeo, então pode ficar tranquilo que vai estar tudo explicadinho, bem certinho. Então bora fazer essa delícia. É tudo muito fácil de fazer, então bora acrescentar primeiro um ovo na nossa vasilha. Eu tenho também 150 ml de leite, gente. Lembrando que o leite é morninho. Não coloca jamais em nenhuma receita o leite muito quente, porque ele atrapalha essa solução ali do fermento. Então o leite ali bem morninho, 150 ml. Aí aqui eu vou ter também 6 colheres de açúcar. E aqui tá dando mais ou menos meia xícara desse copo americano, então vai ser 6 colheres de açúcar. Vou dar uma mexidinha aqui só pra dar uma diluída aqui nesse ovo com açúcar e o leite. Gente, e essa receita é muito fácil, você vê que é só misturar todos os ingredientes e a rosquinha assim, fica uma delícia. Agora a gente vai entrar com o óleo. Aqui eu estou usando mais ou menos 30 ml de óleo, tá? Vou colocar o óleo. E aqui, pessoal, eu vou entrar com sal. Esse sal, não se preocupe que não vai atrapalhar o gosto da rosca, não vai ficar salgado. É mesmo só para melhorar a questão do gosto dela. E eu tô entrando com meia colher, bem rasinha de sal. Então não exagera na quantidade de sal para não atrapalhar também. Vou entrar com sal. E aqui, pessoal, eu tenho fermento. Eu compro sempre a quantidade maior, porque eu sempre estou fazendo receitas. Mas eu coloquei aqui equivalente a 1 colher de fermento. Aquele fermento em grãos mesmo que a gente usa, aquele de padaria, né? Se você comprar aquele sachêzinho menor, equivale a 10 gramas, né? Que é um sachê daquele. Como o meu pacote é maior, eu vou colocar aqui 1 colher. E agora eu vou mexer bem, até dissolver bem, né? Esse fermento juntar aqui no ingrediente. Mexeu bem. Agora nós vamos entrar com mais ou menos cerca de 300 gramas de farinha de trigo. Mas eu sempre falo aqui nas outras receitas, vai colocando aos poucos essa farinha de trigo, porque isso pode variar às vezes a quantidade de óleo, do tamanho do ovo, então pode variar um pouco. Aqui eu já tinha um pouco de farinha de trigo que eu tinha na geladeira, que tinha sobrado, vou colocar ela. Depois aí no total eu vou falar pra vocês mais ou menos quanto que precisou. Vou mostrar aí pra vocês como que fica o ponto da massa, pra você saber. Então vai colocando essa massa sua, esse trigo aos poucos. Vamos mexer essa massa, vou mostrar aqui pra vocês. Repare que aquela quantidade deixou a massa ela ainda tá mole. Então eu vou colocar aqui um pouco mais dessa farinha, pra ela ficar aqui na quantidade certa. E daqui a pouco a gente vai precisar entrar com a mão mesmo, viu? Então eu coloquei mais um pouco. Pessoal, lembrando que se você achar a quantidade pouca, a quantidade que essa rosquinha vai render, você pode dobrar a sua massa, dobrar a receita. Porque às vezes ela fica assim, eu preciso, minha família é grande, eu preciso de uma quantidade maior. Dobra a receita, se precisar triplica, às vezes é seu comércio, alguma coisa assim. Na época que eu tinha lanchonete, eu fazia rosquinha também. E eu vendia bastante, então assim, se precisasse a gente triplica a receita, né? Pra dar quantidade. Agora bora entrar com a mão, pessoal. Agora a massa já tá uma quantidade assim que dá pra sovar, né? Nessa receita você não vai precisar ficar sovando demais. Igual tem algumas receitas que a gente precisa ficar alguns minutos mexendo, e essa aqui não é o caso. Aqui no caso é ela ficar bem homogênea, né? E você dá uma misturada só pra dar uma qualidade melhor nessa massa, mas nada de ficar sovando. Então ela tem essa facilidade. Olha, tá vendo que ainda ela tá meio pegajosa? Eu vou colocar mais um pouco de trigo. Nada também de colocar trigo demais pra não ficar aquela massa seca, aquela massa dura. Então vamos colocar a quantidade certinha pra não ter esse risco.
Aqui eu não vou precisar mais adicionar, tá? Não vou adicionar mais farinha de trigo. Veja que ela já tá num ponto bom. Eu vou guardar aqui minha farinha. Agora, dar uma amassada nela pra esse trigo todo se misturar bem. Pessoal, tô aqui com a minha massa, olha, eu já amassei ela bem, ela tá bem sovadinha, olha o jeito que ficou, olha. Agora, eu vou deixar ela crescer, você deixa sua massa crescer também. Você vai deixar ela crescer mais ou menos aí uns 30 minutos. Esse é o segredo aí das rosquinhas, dos pães, é deixar ele crescer um pouco, porque ele vai dobrar de tamanho, ele vai ficar uma rosca mais macia, mais fofinha, né? Então deixa ela crescendo aí esses minutos. Caso você note que ele tá muito frio na sua cidade, pode deixar um pouco mais. No meu caso aqui tá bem calor, então acho que 30 minutos vai ser o suficiente, 20 a 30 minutos. Lembrando, se você tiver balança, eu coloquei mais ou menos 350 gramas de farinha de trigo. Caso você não tenha, você vai usar menos ali da metade da farinha de trigo. Então, lembrando, se você tiver balança, mais ou menos 350 gramas. Se não tiver, um pouco menos da metade da farinha de trigo. Essa foi a quantidade que eu utilizei. Então, vamos deixar essa rosquinha descansar. Vou colocar um pano aqui por cima. E daqui a pouco eu volto pra gente estar modelando e deixando ela crescer mais um pouco pra assar. Então, bora aguardar um pouquinho. Pessoal, já voltei aqui com a minha massa. Olha só, ela cresceu bastante. E agora a gente vai modelar. Já tô também com a minha forma untada. Passei óleo e farinha de trigo, tá? E aqui, eu vou vir com a massa. A massa você pode modelar da forma que você preferir, tá? Usar a sua criatividade. Eu vou fazer ela, joguei aqui um pouco de trigo, minha mesa tá limpinha. Vou fazer ela enroladinha. Aquela trançadinha, aquela rosca tradicional. E aí, se você quiser fazer formato, às vezes você quer fazer de pão, quiser fazer outro tipo de formato, pode fazer, usa a sua criatividade. E bora enrolar, vou encher aqui essa forma e já mostro pra vocês como que ficou todas as rosquinhas. Vou mostrar aqui uma mais ou menos, como que eu faço. Então, não tem segredo, depois você vai enrolar, puxar ela assim, olha, grudar as partes e vir enrolando. É só fazer dessa forma, vou fazer mais uma aqui pra mostrar pra vocês. Eu não tô pesando a massa, então assim, não vai ficar o tamanho bem certinho, mas vai dar certo no final das contas. Como é aqui pra casa, então eu não tem problema a questão do tamanho. Mas se você for fazer pro seu comércio, por exemplo, é bom você, se você preferir pesar, ó, enrolou ela bem, abriu ela, puxa ela várias vezes assim, e depois você só enrola. Então não tem segredo, olha, vai ficar trançadinho assim. Vou terminar de fazer aqui e já mostro o resultado pra vocês. Pessoal, eu tô aqui fazendo já a última rosquinha, tá? Enrolando, pra mostrar aqui pra vocês. Vou colocar aqui na forma. Eu tinha falado no início, em relação a você passar o trigo na mesa, só que vai ficar mais fácil pra enrolar se você passar um pouco de óleo. Então passa um pouquinho de óleo na mesa, não muito. Vai facilitar na hora de você enrolar ali sua rosquinha, o seu pão. E aí, pessoal, aqui rendeu 13 rosquinhas. Tá? Então vai variar do tamanho que você fizer, mas vai render mais ou menos isso. Dobre se precisar a receita, ou se você quiser fazer menos também, tem como. Agora a gente vai deixar essas rosquinhas crescer, vou jogar meu paninho aqui por cima. Vou deixar mais ou menos 30 minutos. Se na sua cidade aí tiver muito frio, se você notar que tá mais frio, você pode deixar um pouco mais, às vezes ali 40 minutos a 1 hora. Eu acredito que aqui, como tá muito calor, aí 30 minutos vai resolver o problema, então... vou deixar esses minutos e mostro pra vocês. A intenção é deixar que ela dobre de tamanho. Então vou deixar ela crescer e mostro o resultado pra vocês. Então me aguardem aí. Voltei aqui, se passaram mais ou menos uns 25 minutos. E olha só, as roscas cresceram bastante. E agora eu tô aqui com uma gema pra poder passar em cima. O meu forno já está assando, então assim, não deixe o seu forno assando num grau muito alto. Eu coloquei ele em torno de 170 graus. Vou colocar aqui, passar um ovo por cima para colocar para assar. Então já coloque seu forno aí para pré-aquecer, né, para poder já ir adiantando. E ele tá bem quentinho quando a gente colocar as roscas. Passe aí uma gema por cima para assar e ficar assim bem bonito, com coloração bem bonita. Pessoal, terminei aqui. Eu sempre gosto, mas isso é questão de gosto, mas eu gosto de jogar um pouco de açúcar por cima, que eu acho que dá uma certa crocância na rosca e ela fica bem gostosa assim, sabe? Então, se vocês quiserem jogar um pouco de açúcar por cima, eu sempre gosto de colocar assim antes de assar,
porque eu acho que faz toda a diferença. E pessoal, lembrando, eu deixei mais ou menos 20 minutos. Se tiver frio, ela pode ser que ela precise ficar até em torno aí de 1 hora mais ou menos para crescer bem, né? Para ficar aquela rosca bem macia. Então, se você sentir a necessidade, deixa mais, vai fazendo outra coisinha enquanto isso, mas deixa ela crescer para ela ficar bem grandinha, bem macia, bem bonita. Agora eu vou levar então para assar. Vai tá no forno em mais ou menos 170 graus. Assim que tiver assado, eu creio que em torno aí de 20 minutos também, eu já mostro para vocês como que ficou. Então fique por aí. Pessoal, acabei de vir aqui com as rosquinhas, assei, olha só o jeito que ficou. Vou pegar uma aqui para vocês verem. Ela ficou cerca de 20 minutos assando. E olha só o quanto ela fica macia. Olha que delícia. Gente, fica muito gostosa. Bem macia. Então, façam na casa de vocês. É uma receitinha super fácil. Vocês vão gostar bastante. Fica uma delícia. Olha, bem macia, bem fofinha. Então faça na casa de vocês. Se você tiver gostado, já deixa aí seu like, já comenta muito nesse vídeo, já manda para alguém para fazer para você. Muito obrigada, tchau, tchau e até a próxima.